Declaro aberta a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2022, no dia 25 de maio de 2022, devidamente marcada para a prestação de contas dos serviços prestados na área da saúde no município de Pereiras. Convido o senhor Gregório Poli, secretário da Saúde da Prefeitura Municipal de Pereiras, para que faça a sua explanação. Por favor. Boa noite, Beto. Boa noite, quem está acompanhando em casa, vereadores presentes. Boa noite. Vamos dar início, então, à prestação de contas, né? A parte burocrática, financeira. Então, o orçamento para 2022 foi de R$ 8.170.343. Aí, o orçamento para janeiro foram empenhados R$ 870.483 e pagos R$ 363.480. As despesas para fevereiro ficaram de R$ 507.003. Em fevereiro, o orçamento empenhado foi de R$ 757.493 e pagos R$ 1.014.926. As despesas para março ficaram de R$ 249.569. Para março foram empenhados R$ 956.082 e foram pagos R$ 931.325, ficando para abril uma despesa de R$ 274.326. Em abril foram empenhados R$ 1.103.810 e foram pagos R$ 926.329,16. E para maio ficou uma despesa de R$ 450.988. Então, esses foram os números da parte contábil, né, da prefeitura. E tem alguns outros dados, Beto, aproveitar o espaço aqui nosso hoje, que a população está assistindo no momento, para a gente falar um pouco. Na semana passada, a equipe médica nossa dos PSFs, eu, junto com as 3 médicas, as 3 enfermeiras, nós fomos lá no AME, no Ambulatório Médico de Especialidades em Botucatu, e tivemos uma reunião com o diretor lá da instituição. E a gente aproveitou a visita para ir no Luci Montoro, que é no prédio ao lado, que é o Centro de Reabilitação. E o diretor do AME já tinha passado para mim numa reunião alguns números sobre as faltas de pacientes de Pereiras lá no AME. E aí eu trouxe para vocês, para a população no geral e para os vereadores ficarem sabendo, porque acho que a cobrança é muito forte em cima dos vereadores sobre vagas, que não tem vaga, não consigo vaga no AME, não consigo. Então, aqui eu tenho alguns números bem preocupantes mesmo, para não usar outro termo, sobre as faltas nossas. Então, a média do Polo Cuesta, que são os 12 municípios do Polo Cuesta, de Pratânia, São Manuel, descendo a Serra, Botucatu, Bofete, Pardinho, Porangaba, Anhembi, Conchas, Pereiras, Laranjal, a média de faltas é de 11% dos munícipes. E Pereiras teve mês, então aqui, mês de janeiro, a gente teve um absenteísmo de 36% de faltas nas consultas e nos exames, que daí tem audiometria, colono, eco, endoscopia, Holter, mamografia, raio-x, tomografia, Doppler, ultrassom, foram de 34,78%, isso em janeiro. Fevereiro, as consultas caiu para 18%, vou arredondar os números, e dos exames 22%. Em março, as consultas tiveram 52% de faltas das pessoas que foram agendadas e simplesmente não compareceram no dia. E dos exames foi 35,29%, e agora o mês de abril fechou com 36% das consultas e 11% dos exames. Lembrando que a gente não está falando de dados assim, 200 consultas no mês, a gente está falando de 46 consultas e 29 exames em janeiro,
54 consultas em fevereiro. Então, assim, o índice de falta dos pacientes está enorme. Só no AME. Abril, quantas consultas? Mês? Em abril, a gente teve 31 consultas no geral e 22 exames marcados. Então, 53... pessoas faltaram. De 53, 15 faltar é muita coisa. E assim, o transporte gratuito é oferecido em 2 horários. Então, tem o ônibus das 5 da manhã e às 11 da manhã. Fora as pessoas que precisam de maca e tudo mais. Carro nosso para a Unesp, para Botucatu, tem todos os dias. E, então, esses foram alguns dados que o Fábio, o diretor do AME, passou para mim. E eu queria mostrar para a população, não só para os vereadores, mas para a população, o quanto é importante a hora que a gente conseguir agendar o paciente para uma consulta dentro do AME, o quanto é importante ele comparecer. Porque... Obrigado. Porque essa pessoa que deixou de ir à consulta, ela não foi na consulta, Pereiras perdeu essa vaga, e o AME também perdeu essa vaga. Então, o governo estadual está pagando o médico, pagando uma estrutura milionária do AME, quem já foi no AME conhece, sabe a estrutura que é lá. Eu perguntei para ele, Fábio, quantas consultas são feitas por dia aqui no AME? Alguém tem ideia de quantas consultas são? Uma média de 3.500 consultas por dia dentro do AME. Isso para todos os municípios do Polo Cuesta e do Vale do Jurumirim. Então, dão 26 municípios, somando os dois. Então, é uma população significativamente alta. Então, é muita consulta por dia. E aí, as poucas vagas que Pereiras consegue, a pessoa não vai. E nem sequer avisa. Dentro do sistema... Dentro do sistema de agendamento da CROSS, que é onde é feito o agendamento do AME, se até em 48 horas o munícipe sinalizar para a Secretaria de Saúde que ele não vai, a gente ainda consegue encaixar outra pessoa. Então, se a consulta é quarta-feira, a pessoa for segunda-feira lá, a gente ainda consegue trocar essa consulta para outra pessoa. Se for terça-feira ou quarta, já não consegue, essa vaga automaticamente foi para um bolsão ou não, ou realmente foi perdida a vaga. Então, o absenteísmo lá no AME também é alto. Se a gente for ver, juntar todos os municípios, a gente está falando de 3.000 consultas por dia, 2.000 e poucas consultas por dia, que falte 10%, são 200 pessoas que agendaram consulta e não passaram no médico. E aí depois o povo vai lá e reclama, principalmente para os vereadores, para mim como secretário, não consigo consulta. Mas aí a reunião foi muito válida para a gente, porque foi passada a experiência do Fábio de outros municípios, que também aconteceram isso. E aí a gente consegue ver com olhos diferentes o porquê talvez tenha acontecido isso. Nós temos ortopedista, vamos dar um exemplo, nós temos ortopedista. O AME tem ortopedista, a Unesp tem ortopedista, Conchas tem ortopedista. E aí a gente sabe que, às vezes, a pessoa tenta marcar lá em Conchas o ortopedista, marca no AME, marca na Unesp, marca em Pereiras. O que ela conseguir passar primeiro, ela vai passar. Depois deixa eu ver. E aí mas só que ela não avisa a gente que ela já conseguiu. Eu conversei com a Simone hoje lá no posto, que ela foi me perguntar algumas coisas, e eu falei isso para ela. Acontece muito, semanalmente, pessoas de Pereiras indo para Conchas, e aí Conchas pede o prontuário para a gente, e pessoas que vêm de Conchas para cá, e a gente acaba pedindo prontuário para Conchas. A gente sabe que existem, as pessoas mudam, né? Mudam de residência, mudam de cidade. Mas pelo fato da proximidade das cidades e parentes, acho que todo mundo que é nascido e criado aqui em Pereiras tem algum parente em Conchas, aí é fácil conseguir o endereço. Ele fala, eu vou tentar ortopedista lá também. Então, ele pega o endereço do primo, ele cadastra o cartão SUS lá, automaticamente a gente manda o prontuário para lá, e ele pode ser que ele consiga uma vaga no ortopedista lá. E o contrário também acontece. Então, o mesmo paciente ele pode estar agendando 4 vezes
para passar na mesa do especialista, mas ele pensa assim, o que eu conseguir primeiro eu vou. Então, a gente vai começar agora um trabalho de intensificar a população para que tenha essa consciência de ligar falando, não precisa, já passei, paguei particular, um vereador pagou para mim, conseguiu de graça em alguma outra clínica. Então, a gente vai começar a enfatizar para que os munícipes avisem a gente, para a gente poder dar oportunidade para outra pessoa. Porque esses números aqui é os números do AME. Da Unesp é um pouco mais difícil a gente conseguir esses dados, mas a gente está tentando buscar. Porque lá é muito maior a estrutura, os municípios que são atendidos. Então, para eles passarem esse levantamento de dados para a gente, é muito mais complexo. Só que eu tenho esse levantamento das especialidades internas nossas. Então, a gente tem os agendamentos externos, que são feitos no AME e na Unesp, e a gente tem um agendamento interno, que são os médicos que a gente paga da licitação. E se a gente for ver o cenário, aí a gente fica mais boquiaberto. Eu vou falar em porcentagens, não números absolutos, que expressam, dá para ter uma ideia melhor. Eu passo, eu deixo isso aqui depois, o Beto. Não, eu deixo esse aqui com essa tabela com o Dinho, aí vocês podem pegar, isso aqui não tem problema. Das nossas especialidades, então, oftalmo, o índice de abstenção nosso está de 17,91%. Na ginecologista, que todo mundo reclama tanto, que não consegue vaga na gineco, são faltas. Na gineco, o pessoal fala que não consegue vaga, não consegue, 16,82%. Isso a gente está falando de janeiro, fevereiro, março e abril. O primeiro quadrimestre do ano. Ortopedista é o menor índice, 11,66%. Ultrassom, 29% de faltas. Hoje, teve a médica, a radiologista, a doutora Raquel, esteve no posto fazendo exames. Eu não lembro certo quantos tiveram agendados, mas ela foi embora mais cedo, porque faltou muita gente. Faltou. E, às vezes, a gente não consegue encaixar a pessoa, porque o exame de ultrassom, especificamente, às vezes a pessoa tem que ter um preparo, tem que estar com a... Qual é o nome da médica? Raquel. Não era um médico? Não, o Dr. Jonathan saiu já faz uns 7 meses para mais. Então, aí, no ultrassom, às vezes, a gente não consegue encaixe. Às vezes é difícil, a pessoa... falta por causa do preparo, ou a pessoa não está na cidade e tudo mais. Eu vou deixar esse outro número por último. A pediatra, que o pessoal também tanto reclama, que hoje nossa fila de espera está... toda primeira sexta-feira, ressaltar para a população, toda primeira sexta-feira do mês, sempre é aberto os agendamentos internos das especialidades do mês seguinte. Então, agora, dia 3 de junho, vai ser aberta a agenda de julho. Mas, quando teve o agendamento no começo do mês, desse mês, acho que foi dia 8, se eu não me engano, sobraram vagas de todas as especialidades. Todas. No primeiro dia de agendamento, na sexta-feira, a psiquiatra, pediatra, demorou ainda mais uma semana para preencher todas as vagas. Então, assim, quem reclamar que não está conseguindo vaga, é porque não está indo no posto para agendar. Porque a gente aumentou já o número de dias que a pediatra vem, que a ginecologista vem, a psiquiatra está vindo toda semana, então, assim, a oferta está sendo altíssima. Então, psiquiatra, desse primeiro quadrimestre, foram feitas 352 consultas. É muita consulta. Isso aqui é bom para a gente? Não é bom, isso aqui prova que a população é doente, que a cidade, no geral, é doente. Então, eu não quero aumentar esses números. Eu queria reduzir o número de atendimento, não que é para prejudicar a população, eu quero chegar ao ponto de a população não precisar passar no especialista. Essa é a meta da saúde, não é ter psiquiatra todos os dias. Se eu tiver psiquiatra todos os dias vai estar cheio de gente. E a intenção nossa não é essa, isso não é o olhar de saúde pública. Saúde pública é tentar fazer que a população não seja uma população doente. Então, quanto menos consultas a gente tiver, melhor é o município. Essa é a visão da gestão. Do pediatra, 31,98%.
De 100 pessoas, 31. Então, ó, a gente teve no primeiro quadrimestre 297 consultas e 95 faltas. Né? Então, por quê? Por que está tendo essa falta? A gente tem que investigar. As consultas dos 3 PSFs no geral, a média de falta é de 30,23%. E o psiquiatra, que acho que é a maior reclamação do município, tanto para o legislativo quanto para o executivo, está de 37,21% de faltas da psiquiatra. É assim, a população tem o direito, né? O SUS, um dos princípios, dos 5 princípios do SUS, o SUS é para todos, né? Todo mundo é direito de todos. Só que é dever do cidadão também. Então, a população, ela tem o direito de ter a gratuidade no atendimento e tudo mais. Só que é dever dele agendar e comparecer, porque isso tem um custo para o município. E um custo relativamente alto. Né? Não é barato pagar essa gama de especialidades médicas que a gente tem. Então, é um gasto de dinheiro que a gente está tendo por pessoas. Lógico, todo mundo tem seus motivos. Né? Ah, meu pai ficou doente, meu filho ficou doente. Mas eu já escutei motivos assim. Ah, mas agendaram 8 horas da manhã, né? Nossa, com esse frio é cedo, né? É duro de levantar. Né? A gente fica chateado de escutar isso. Porque se a pessoa realmente está precisando, ela vai lá. Eu convido os vereadores que quiserem ver como é o agendamento, né? Não só ir no dia que tem reclamação, porque teve um dia que, lógico, aconteceu de ter aglomeração lá na recepção, isso foi no agendamento de março. No agendamento de abril, a gente sentou, conversou, ver como que a gente ia fazer, e, lógico, nesse dia, vereador, todo mundo liga, vai atrás, o que está acontecendo, vocês erraram e tudo mais. Mas, estranhamente, no mês seguinte, que não teve aglomeração nenhuma, foi tudo lindo, maravilhoso, com fila organizada, eu não escutei um parabéns de ninguém. A equipe não escutou parabéns de ninguém. Mas dos munícipes que estavam lá, que viram o que aconteceu no mês anterior, e viu que a gente batalhou e a gente mudou, foi muito elogiado. Né? Então, assim, quem realmente... Então, eu convido vocês, para quando tiver o agendamento, compareça no posto, sempre 8 horas da manhã que abre o agendamento. Cheguem lá às 6h30 da manhã, vai ter gente lá na fila. E essas pessoas que estão lá às 6h30 da manhã, são pessoas que eu tenho certeza que vão agendar e vão comparecer à consulta, porque são pessoas que realmente precisam. Agora, teve gente que chegou lá em outros dias e chegou 10 horas da manhã e fala, nossa, mas acabou o agendamento já? Mas começou às 8, né? Se você está realmente querendo, está precisando, você vai chegar cedo. Então, assim, tem o direito do cidadão, mas tem o dever dele também de comparecer. Então, esses números aqui, a gente vai publicar depois nas redes sociais. 37,21%. A gente vai divulgar depois nas redes sociais da prefeitura, a gente vai voltar com o banner que a gente tinha antes, em 2018, que parece uma caixa de remédio, falando das consultas e tudo mais. E aí a gente vai voltar com esses banners para mostrar para a população, porque a gente quer que um munícipe seja fiscal do outro. Né? Você sabe que sua avó, sua mãe, sua tia tem a consulta agendada, ela não foi. E perdeu a vaga, então, e você está na fila de espera. Então, você tem que dar uma puxada de orelha no seu parente, no seu familiar, no seu vizinho, no seu amigo. Então, a gente vai começar a fazer isso. E para o agendamento das especialidades do AME, especificamente, o que eu falei que a gente aprendeu, que a gente, na conversa lá com o diretor, a gente vai fazer uma estratégia diferente. Hoje, o que a gente faz? A gente entrega as filipetas que o sistema gera na mão dos agentes de saúde e eles vão na casa da pessoa e entrega. Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai entrar em contato com a pessoa necessariamente, ou ela, algum parente, alguém, vai ter que comparecer ao posto de saúde para retirar aquela filipeta. Lá com a Gisele Alho do agendamento, no prédio novo do PSF. Então, suponhamos que a consulta dela está agendada... Hoje é dia 25, está agendada para o dia 15 de junho. Essa pessoa vai ter até dia 5 de junho para retirar essa filipeta. Se ela não for retirar a filipeta, a gente vai anotar no prontuário que foi agendado, ela não foi retirar,
e automaticamente essa pessoa perdeu a vaga e a gente vai passar para outra pessoa, porque daí a gente tem 10 dias para buscar outra pessoa e o próximo da fila, entrar em contato com ela e ela ser agendada. Então, assim, pode ser que vai ter muita reclamação para os vereadores por causa disso. Só que a experiência que o diretor do AME passou para a gente, que o município de Brotas fez esse tipo de esquema, eles reduziram já de imediato mais da metade o percentual de absenteísmo deles. Porque assim, eu estou entregando o seu agendamento. Se você não vier retirar o seu agendamento, automaticamente você perdeu a vaga vai para outra pessoa. Né? A pessoa vai ter um prazo grande, não vai ser assim, coisa de, você tem 2 dias para vir retirar, às vezes você está viajando, as pessoas tiram férias, vai viajar, vai ser um prazo assim, de no mínimo 1 semana, e não necessariamente o munícipe, ele pode estar viajando de férias, o João Vitor pode estar viajando de férias com a esposa dele, mas ele liga para o irmão dele buscar a Filipeta, só vai lá e retira. Qualquer pessoa pode retirar, eu acho que pouquíssimas pessoas na cidade falam assim, não, moro sozinho, não tenho parente, não tem ninguém que possa buscar. Eu acho que não deve ter ninguém assim na cidade. E, lógico, os casos do pessoal do sítio e tudo mais, aí é mais específico, daí a gente já vai entrar em contato direto com a agente de saúde entra em contato com a pessoa, mas o percentual de munícipes na área urbana é muito maior que a rural, então a gente consegue dar essa exclusividade para a área rural. Lógico, a gente não vai deixar eles à mercê de qualquer auxílio da Secretaria de Saúde. Então, eu queria aproveitar hoje esse espaço que a gente tem. Essa parte contábil da prestação de contas é importante, mas eu acho que essa mensagem aqui para a população e para vocês, para os vereadores, é importantíssima, porque quando tiver cobrança em cima de vocês, vocês já têm esses dados na mão para conversar com eles. Eu tenho outros dados também, mas acho que em relação a consultas de PSF, isso aí, graças a Deus, a gente já está bem estruturado o PSF, a gente já mudou de lugar, está do lado do pronto atendimento o PSF 1 e a grande parte do PSF 3, que é junto lá um anexo da UBS da estação. Estamos com as 3 médicas atendendo todos os dias na semana, então hoje, se você for amanhã em qualquer posto de saúde querer agendar um médico da família, eu garanto, eu afirmo hoje para vocês, categoricamente, que para a semana que vem já tem consulta. Talvez o PSF 2, que é lá da CDHU, você vai conseguir lá para quarta, quinta-feira já. Nem 1 semana de espera. Então, o que num passado recente a gente acabou acumulando, porque uma médica saiu e demorou para achar e acumulou a fila, hoje, graças a Deus, nossa fila está praticamente zerada. Então, parou as reclamações para mim, acho que para vocês, para o Osmar, para o Miguel, sobre demora de agendamento. Aí uma pessoa um dia estava no pronto atendimento e eu escutei ela conversando com a enfermeira. A enfermeira falou, olha, isso daí é procedimento para você fazer acompanhamento de pressão, é no PSF, não é no pronto atendimento. Aí a mulher falou, mas no PSF é muito demorado. Aquela doutora Gabriela, ela demora muito para atender, mas não é nem mais a doutora Gabriela, quer dizer que a pessoa reclamou e ela nem sabe que já trocou de médico já quase 4 meses. Então, ela está reclamando, ela reclamou para a enfermeira, eu sei que minha sala é do lado, eu escutei. Eu até levantei e fui lá ver o que estava acontecendo. Eu fui explicar pessoalmente para a munícipe. Eu falei, olha, você deve estar com algum equívoco, se está demorando o PSF, eu acho que você não foi lá para ver. Ela, eu fui. Eu falei, então, essa médica que você citou não está aqui já desde janeiro com a gente. Né? Então, assim, a pessoa reclama, mas também ela não foi atrás. Então, muitas vezes elas vão para os vereadores reclamar, e aí, né, às vezes é uma pergunta, é uma investigação simples dos vereadores, já consegue detectar que aquela pessoa não está mais lá atendendo. Né? Acontece muito com farmácia comigo. A pessoa chega para mim e fala, Gregório, eu não tenho condição, você pode comprar esse remédio para mim? E chega com a receita, eu olho a receita do dia, passou no pronto atendimento. Eu pego a receita e falo, nossa, mas eu vou confirmar, mas eu tenho quase certeza que... Aí eu vou lá na farmácia, ligo para a Manuela e tem na farmácia. Só que a pessoa não se deu o trabalho de ver se tem. Ela vai lá pedir primeiro. Né? Então, assim, muitas demandas que os vereadores trazem, que o pessoal da prefeitura, quem me conhece, vem trazer para mim, principalmente de remédio, 90% a gente tem na farmácia. Mas a pessoa prefere pedir para vocês,
Às vezes, eu não sei, aí é critério de cada um. Por exemplo, vai pedir para o Beto fala, não, está aqui, eu compro para você. Mas a gente tem de graça. Né? A gente tem de graça, então usa o posto, usa o SUS. Né? A gente, é comodismo, exatamente, João. É comodismo, a pessoa prefere pedir antes de ir lá ver se tem. Às vezes acontece muito, a gente consegue o remédio via processo administrativo, mas é uma burocracia o processo administrativo, tem que pegar toda uma documentação, laudo lá, mas a pessoa fala, é muito complicado, eu prefiro pedir. Daí vai pedir para o Miguel, para o Osmar, para os vereadores, mas o SUS oferece de graça. Né? Então, assim, é complicado. É complicado, a gente está lá no dia a dia, a gente sabe, quem acompanha o trabalho nosso, lá sabe que a gente está, a equipe toda, tanto o PSF quanto o pessoal do plantão, se esforça ao máximo e é complicado, né? Mas a gente está aqui é uma batalha todos os dias. Reforçar também para a população a importância da vacina. A gente, não é só a gente, mais ou menos todos os municípios deram uma relaxada nessa parte de vacina, de enfatizar, é um erro mesmo por causa do dia a dia, é um erro, e agora o Covid voltando na Europa, em Pereiras também já aumentou um pouco os casos. Hoje, Osmar, quanto que deu hoje? 22, tá? Não, 22 casos ativos. 22 casos ativos de Covid em Pereiras. Antes de ontem, na segunda-feira, teve um movimento absurdo, fora do comum no posto, e foram quase 40 testes realizados no dia. De manhã foram 44 fichas abertas para atendimento de Covid, e somente as primeiras pessoas que foram atendidas 7 horas da manhã, positivaram. O resto deu tudo negativo. Mas as pessoas estavam lá, porque eu estava presente. A pessoa falou assim, meu vizinho positivou, eu queria fazer o teste. Tá bom, vamos fazer o teste, mas só que a fila está grande, então vai esperar. Então a gente teve que chamar a enfermeira que estava de folga, que é do plantão da noite, para ela poder ir lá ajudar. Ficou até de noite fazendo o teste. Tudo negativo, graças a Deus. Mas a vacina, eu estou com os dados aqui. O total de doses aplicadas que já foram em Pereiras foram 20.490 doses. Aí, primeira dose, 7.483. Então, se a gente levar em conta que Pereiras tem quase 9.000 habitantes, né? Então, a gente tem aí 1.000 pessoas, 1.500 pessoas que não tomaram vacina, nem a primeira dose. A segunda dose, 7.170, porque ainda estava no pico do Covid. Então, muitas pessoas tomaram a segunda dose. Aí a dose adicional já foi para 5.617, quase 30% a menos do que a primeira dose. Então, reforçar a população, vacina a gente tem, graças a Deus, o Estado não deixou faltar vacina para os municípios, pelo menos aqui em Pereiras, nunca faltou vacina. Talvez a pessoa tenha ido num horário que fecha 4 horas, ela foi 5 para as 4, e aí a vacinadora não quis abrir um frasco, porque é melhor pedir para voltar no outro dia do que abrir um frasco de 10 doses e jogar 9 fora. Né? Então, talvez, pode ter acontecido isso, que com certeza aconteceu. Mas é tudo explicado, orientado a pessoa. Então, a gente orienta, quer tomar vacina? Vai de manhã, que é garantido que vai conseguir tomar. De manhã, se for das 7 às 10h30 da manhã, é garantido que vai sair vacinado de lá do Covid. E enfatizar para a população, vão tomar essas doses atrasadas, primeira, segunda, terceira dose, é um bem geral para todo mundo isso daí. E aí outra informação também muito importante foi decidido essa semana, junto com o Osmar e o Miguel, a gente conversou, sentou com a empresa dos médicos, e agora a partir de junho, nós vamos ter médicos de transferência, de remoção, não só períodos noturnos, final de semana e sábado e feriado. A partir de junho, a gente vai ter um médico para transferência 24 horas por dia. Então, 2 horas da tarde, precisou fazer uma transferência para a Unesp, não vai ficar sem médico no posto, lógico. Teve dias, domingo, se eu não me engano, tiveram 5 transferências no dia, para Conchas e para a Unesp. Então, se sair um médico da transferência, tiver que fazer outra transferência, o médico vai sair. Aí, provavelmente, o posto fica sem médico. Mas são casos bem isolados. Mas, a partir de junho, já vai estar
já vai estar vigorando isso daí. Então, é um bem para a população geral. A gente espera que acabe essas reclamações e quando sai o médico para transferência. E lembrar também que transferência é diferente de remoção de emergência. Chegou uma pessoa infartada no posto, um acidente grave, e precisa levar imediatamente para Conchas, a gente não vai ligar para o médico da transferência, da remoção, esperar ele vir para poder ir. Ele vai sair imediatamente lá, porque ele vai para Conchas e vai voltar. Então, entre ir Conchas e voltar, no máximo meia hora. Acho que meia hora é muito ainda, né? Ainda mais com a ambulância, que daí vai mais rápido, tem prioridade no trânsito, então é meia hora que fica sem médico, no máximo. Então, é um bem para a população isso daí que a gente está anunciando agora para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta, João? Depois eu faço, então. Boa noite a todo o público presente, boa noite, vereadores, boa noite, Gregório. É o que a gente sempre discute aqui nas sessões e a gente acompanha sempre nas redes sociais também. É lamentável a gente escutar referente aqui às consultas do AME e ver a quantia de faltas, né, Gregório, que tem aqui no AME. Por isso é importante também salientar a população que está nos acompanhando nesse momento, nessa audiência pública aqui, só para reforçar, é o primeiro quadrimestre. As especialidades aqui no município também são assuntos diversas vezes são discutidos aqui nas sessões. Você olha aqui, oftalmo, 17% de falta, ginecologista, 16%, estou só arredondando aqui, ó. Ortopedista, 11%, ultrassom, 29%, pediatra, 32%. Esses dias também foi discutido aqui na sessão da Câmara, psiquiatra, 37% de falta. Bom, a gente acompanhando isso aqui, é vergonhoso, é lamentável. A gente sempre cobra, tanto o executivo, tanto o secretário, e a gente sempre pede para a população que o mínimo, informe, né, Beto? Informe devido ao porquê que vai faltar, para que dê a oportunidade para a próxima pessoa ser atendida nessas especialidades, tanto nas especialidades quanto no AME. Parabenizar você, Gregório, pelo trabalho que você vem fazendo também. Você falou também referente à remoção. Eu queria fazer somente uma pergunta. Qual que é o custo dessa remoção? Hoje a gente tem o contrato com a empresa dos médicos e uma das cláusulas do contrato é a transferência. Então, a gente paga um valor de R$ 16.300 por mês para a empresa para fazer essa transferência. E aí, após conversas com a empresa, graças a Deus, essa empresa está aqui com a gente desde 2018 e, graças a Deus, a prefeitura sempre honrou, muito bem honrado os pagamentos da empresa e está perto final do ano agora vence o contrato e vai ter que ter uma nova licitação por questões jurídicas mesmo, porque não pode prorrogar mais o contrato. Os dias de falta de médico que a gente teve do começo do ano para cá, se a gente for contar o número de dias corridos que já teve e o número de vezes que o médico chegou 1 hora e meia atrasado, foram uns 5 dias no máximo, né, Osmar? 4, 5 dias no máximo, de janeiro para cá. Então, assim, até 3 ou 4 vezes que o médico chegou atrasado. Então, a gente cobra muito a empresa da pontualidade dos médicos, da assiduidade, da responsabilidade. Então, veio um psiquiatra com a gente que teve muita reclamação, entrei em contato, trocou psiquiatra, agora é só elogio da psiquiatra, o atendimento de qualidade e tudo mais. Então, a gente sentou com a empresa para conversar outras demandas com eles, né? E aí eles nos ofereceram para a gente, Pereiras, o contrato vai continuar sendo pago R$ 16.300, só que a empresa vai tirar do lucro dela para pagar os médicos que fazem a transferência, vai ser do lucro dela. Então, ela diminui o lucro para poder estar pagando os médicos, porque era uma cobrança grande nossa. A gente está com 3 médicos de PSF pela empresa, todos especialistas, mais a remoção. Então, agora eles vão vai continuar pagando 16.300 para a gente ter 24 horas por dia. Então, o custo para a gente
foi de 0. Então, assim, é um ganho que a gente está tendo enorme para a população e o custo absolutamente 0. Não vai aumentar, podem acompanhar o portal Transparência, não vai aumentar o valor da remoção dos médicos. Então, continuam, alguns oscilam, né? Ultrassom são 75 exames por mês que a gente faz, mas as outras especialidades são por dias, então depende se o mês tem 4 semanas ou 5, então ela pode dar uma variada, uma pequena variada no valor de um especialista ou outro por causa disso, por causa do número de semanas, né? Foi comentado numa sessão aqui, eu lembro, o vereador comentou, que, mas teve um mês que a nota veio mais barata e outro veio mais alta. Gente, fevereiro tem 27 dias, é só você contar. Tem mês que tem 4 semanas, tem mês que tem 5. Né? Então, se o médico vem uma vez na semana, vai aumentar o valor, vai ser significativo mesmo. Então, e dias úteis mesmo. Então, pode ser que no mês de fevereiro, que é um mês mais curto, o médico veio 3 vezes, dias úteis. Ele veio 3, de 3 para 5, é quase metade do valor. Então, isso vai alterar mesmo na nota. Então, para essas transferências, graças a Deus, até o final do ano vai ser custo 0 para a gente. Só para encerrar, aproveitar que o Osmarzinho também está aqui, e o Gregório também, é importante mesmo vocês colocarem nas redes sociais, referente a essas especialidades, Gregório, é importante porque muitas vezes o pessoal reclama, nos cobra, sempre, é importante informar a população referente a essa porcentagem, essa quantia de faltas das especialidades, que não são poucas. É importante reforçar isso nas redes sociais e divulgar. Isso é importante. Só isso, obrigado. Obrigado. E só lembrando também, eu vi mostraram para mim, eu não uso mais o Facebook, rede social, mas me mostraram alguns comentários que foram feitos da publicação do Osmar, da Prefeitura, do novo ultrassom. Só deixar claro, gente, a Pereiras agora tem uma máquina de ultrassom do município. Isso não quer dizer que a gente vai aumentar o número de exames. O que a gente mudou significativamente foi a qualidade do exame oferecido. A gente, não é porque a máquina é nossa, quem opera o ultrassom é um médico radiologista. Não é qualquer médico que se propõe a pegar e fazer um ultrassom. Então, a médica ela continua vindo fazendo 75 exames no mês, só que com a máquina do município. Então, não significa que a gente vai dobrar o atendimento, porque a gente não tem um médico radiologista no quadro de funcionário, a gente paga pela empresa de licitação. Então, só deixar bem claro isso, que eu vi que não ficou muito esclarecido, não por parte da publicação, mas a pessoa lê, ela entende o que ela quer. Né? Então, a gente aumentou a qualidade do exame e vai aumentar ainda mais futuramente com projetos que a gente tem de oferecer um outro tipo de exame, que não vem ao caso de estar divulgando agora, porque senão vai ter cobrança, falando que o Gregório falou na sessão da Câmara, que está gravado. Então, possivelmente, em um prazo curto, aí, a gente vai usar as emendas impositivas que foram destinadas para a saúde, para poder estar melhorando. O Beto já falou na sessão da parte do oftalmo, né? A gente já está em fase de cotação, tudo mais, para a gente poder estar modernizando também todo o nosso equipamento do oftalmo. Não quer dizer que ele vai atender mais também, mas é um conforto para o médico, para ele poder dar um diagnóstico com maior precisão. Então, a máquina de ultrassom que a gente tem hoje, ela possibilita a médica de ter uma maior clareza no exame para ter um diagnóstico mais preciso. Não, a única coisa que eu vi, você fez uma prestação de conta aí, e rapidamente na minha dedução, nós estamos gastando quase 25% do orçamento com a saúde. Esse último mês de maio e agora, a gente está empenhando 1.070.000 reais. Em média, a gente está empenhando 750 mil reais, que gira em torno de 25% na saúde. Então, é um dinheiro grande, é um dinheiro que a gente tem que ter resultados, né, Gregório? Sim. Tem que ter resultados, porque a gente está com especialidades, com tudo, um trabalho grande que está sendo feito, e investindo também na saúde, que está aí, mostrando que está investindo na saúde, né? Uhum. É um trabalho junto com a prefeitura, a secretaria, os funcionários. Então, a gente
busca oferecer o melhor todos os dias, né? Todo dia é um dia diferente, é um dia igual segunda-feira foi um dia completamente atípico e na terça-feira a gente pulou de segunda-feira que foram feitos 42 exames de Covid, para terça-feira foram feitos 4, 5, né? Assim, é uma discrepância de um dia para o outro que a gente só descobre a hora que a gente chega lá de manhã. Então, não dá para a gente prever como vai ser o dia de amanhã, como vai ser o final de semana. E aí é uma surpresa realmente, tanto no PSF e principalmente no pronto atendimento. Simone? Boa noite, Gregório, Boa noite. colegas vereadores e a todos que nos acompanham em casa, presidente. Gregório, realmente, o que você falou, essa porcentagem é muito alta, né? O que a gente pede é que as pessoas realmente não vai poder comparecer, que avise antecipadamente para que possa colocar outra pessoa no lugar, né? Pensar no próximo, né? De repente, a gente não sabe, acontece alguma coisa e aí a pessoa não consegue, às vezes, avisar, mas peça para alguém. O que a gente estava falando, eu estive lá segunda-feira, o que fica assim, as pessoas ligam para a gente, né? Vem até o posto. E eu fui lá, eram umas 5 horas da tarde, e realmente tinha pessoas das 2 horas que não tinham sido atendidas ainda. Tinha gente que não tinha passado nem na triagem, e estava, eu não sei nem, tinha crianças com 40 de febre, crianças vomitando, estava tudo junto ali, né? Pessoas com sintomas de Covid. E aí até falei com você, depois chegou outra enfermeira e foi agilizando. Então, é o que a gente sempre fala. É complicado quando é muitas horas esperando, e a gente entende também o lado da saúde, porque, igual você falou, foi atípico, mas pode acontecer, né? Então, a gente tem que sempre estar muito preparado para isso. E o que eu ia falar também, o que a gente pode fazer, porque a gente achar um problema é fácil, né? Todo mundo acha fácil. Mas o que nós podemos fazer para melhorar o quê? Por exemplo, quando abre a primeira sexta-feira do mês, abre na CDHU também e abre no Central. O agendamento de especialidades é só no pronto atendimento com a Gabriele no setor de agendamento. É só... No CDHU, por exemplo... O agendamento de especialidades é concentrado no pronto atendimento. E o agendamento que abre no CDHU, por exemplo, quando teve o agendamento médico da família, vamos supor. Não, o médico da família não tem dia certo, é só ir lá e agendar. Porque eu lembro que teve até reclamações e pessoas mandando vídeo de muita gente, igual você falou, pessoas do sítio. Isso que você está falando é dos exames laboratoriais. Exames laboratoriais. Isso daí eu tentei puxar, só interromper um pouquinho, a gente tentou fazer esse levantamento rápido, mas é bem complexo. Mas a Fabiana, coordenadora do PSF, me passou um dado bem por cima, assim, que ela falou, que eu lembro de cabeça. A gente tem 300 e alguma coisa exames da Unesp por mês. Numa semana foram agendados 10 pessoas para fazer os exames. Não significa que são 10 exames. Se uma pessoa tem colesterol, glicemia, cada exame desse é um exame, é uma cota. Então, uma média dos exames que os médicos passam de um check-up é de 10 a 15 exames por pessoa. Então, 10 pessoas dão 150 exames, então 20 pessoas já deu 300, já deu a cota já. Mais ou menos 20 pessoas. Quase todos não compareceram na coleta. Eles agendaram, sim. Ficou o nome dele, e ele não compareceu. Foi até uma falha minha de não ter colocado esse percentual de absenteísmo dos exames laboratoriais, porque a gente tem cota. A gente não é livre demanda. Então, acaba formando fila, as pessoas vão lá, pegou a guia para fazer o exame e não foi no laboratório coletar o exame. E a gente já pagou por isso. O que eu quis colocar é que, muitas vezes, tem um monte de gente na fila. Vamos supor, eu estou lá no número tal. Aí, chega na minha vez,
Eu fiquei, vamos supor, igual você falou, que tem gente das 6 da manhã. Uhum. Eu fiquei das 6 da manhã até as 8, chega na minha vez, acabou. Então, a gente precisa achar uma solução para que chegar, tipo, olha, nós vamos ter tanto número de exames para fazer. Porque teve gente idosa da área rural que chega às 6 horas da manhã, mas aí já tem um montão na frente, aí a pessoa fica lá, chega na vez da pessoa e realmente ela perde, não tem. Aí, como você falou, às vezes aquela que pegou a vaga não vai fazer o exame, mas aquela que precisa realmente não consegue pegar. Agora que a gente está com bastante... agora nem tanto, porque esfriou e tudo mais, mas quando começar o período de calor e voltar com tudo, a dengue que vai voltar, porque o pessoal esquece que a dengue é todo ano que tem, tendo campanha, não tendo, vai ter caso de dengue, vai aumentar, sempre vai, porque o pessoal em casa, às vezes, é meio... como posso falar? Não quero falar palavras erradas para culpar a população, mas... despreocupado. As pessoas são despreocupadas, acabam deixando um copinho de água no fundo de casa e viram um criador de dengue. Aí os médicos vão pedir muito hemograma. Então, Simone, pode ser que eu sou o 30º da fila e as 29 pessoas que estão na minha frente vão pedir hemograma. Só aí foram 30 exames. Agora, se tiver 5 pessoas na minha frente e cada uma tiver com 15 exames para fazer, já aumentou. Então, não dá, e infelizmente, não tem como a gente prever chegar... Eu entendi o que você quis dizer. Se a gente vê que tem 30 pessoas na fila, chegar na 12ª e falar, daqui para trás acabou o exame. Porque a gente só vai descobrir quantos exames vai ser descontado da cota quando a pessoa chegar lá na frente, chegar a vez dela com a SDT do médico, e aí a enfermeira vai ver, os seus são 8 exames. Então, desconta 8. Então, infelizmente, a gente não consegue prever essa fila para a gente dispensar o pessoal que está no final da fila, que possivelmente possa vir não conseguir exame. Então, infelizmente, lógico, ideias, a gente está aqui para escutar ideias e tudo mais, mas eu não consigo ver como é que a gente pode sanar isso. Quem sabe um dia a gente consiga, a pessoa, lógico, isso é a médio e longo prazo. Eu não estou falando isso que até o final do ano a gente vai fazer. Mas a gente pode fazer um planejamento mensal e, de repente, alguma oportunidade, a gente começa assim, a pessoa saiu do médico já com exame, no dia seguinte ela já coleta, ficou pronto, já passa no retorno. Só que a gente pode ser que isso aumente demais o valor total do contrato e a gente extrapole a licitação. Então, é um risco que eu não quero correr nesse momento. Então, a gente vai, quando estiver perto de uma nova licitação de exames laboratoriais, a gente vai tentar fazer um estudo bem detalhista por uns 3 meses, no mínimo, para a gente saber quanto ficaria diariamente, pegar todas essas SDTs e já pagar no dia. Então, a gente... isso seria uma coisa utópica que a gente gostaria de fazer algum dia. Que daí não existiria mais fila. A pessoa passou no médico, no dia seguinte ela vai lá e faz o exame. A minha meta, enquanto eu estiver na Secretaria de Saúde, é que isso aconteça. Mas isso requer um planejamento assim, extraordinário e financeiro também. A questão não é nem só financeira, é mental mesmo, porque a gente tem que parar, fazer a conta e saber que a gente vai dar conta de tantos exames. Sim, porque tem vários outros, vamos falar aí, postos de atendimento e Santa Casa, que eles já têm tudo muito automatizados, que conforme joga esse exame, eles já sabem a quantidade que falta de exame para não perder. E outra coisa, no dia mesmo que essas pessoas mandaram os vídeos, estava muito frio e ali, por exemplo, se chover, não tem uma cobertura. As pessoas ficam ali ao relento, às vezes pessoas idosas, às vezes o filho fica na fila e o pai, às vezes, no carro, porque às vezes precisa do idoso. E aí eu falo no sentido de melhorias, né? Não é uma crítica construtiva, por quê? Porque isso acontece comigo, com a minha mãe, com o meu... Então, eu falo assim, da gente melhorar, porque eu vi, a fila estava muito grande e tinha gente falando, eu sei que vai chegar na minha vez, e às vezes a pessoa precisa mesmo desse exame. Outro não vai fazer, mas a gente tem que pensar, poxa, mas e se chover? E se
Entendeu? Eu penso dessa forma de melhorar. Agora, imagina, eu vi aquela fila gigantesca, estava saindo no portão lá fora. Se tivesse chovendo, como que ia fazer? Ia ter que colocar essas pessoas tudo lá dentro, eu não sei como que ia ser. Eu tenho uma visão um pouco diferente de algumas coisas da vida, talvez. Quem gosta de futebol já foi em campo, já foi em estádio, alguma oportunidade e tomou chuva. Não estou querendo comparar. Mas você não quer comparar a pessoa doente? Estou falando isso. Não estou querendo comparar, estou querendo exemplificar. As pessoas, para comprar o ingresso num show, ficam na fila e dormem 2, 3 dias antes para poder ficar lá. Eu imagino que se uma pessoa vai para fazer o agendamento e ela sabe já onde que é o local e é um dia de chuva, no mínimo ela vai estar com um guarda-chuva na mão. Todo mundo tem que ser coerente, que a pessoa não vai sair num dia de chuva sem guarda-chuva, sem nenhuma proteção. Mas diferente eu não se concordo você falar com você nesse ponto de vista. Então, eu estou falando, essa é minha percepção. Mas você deixaria Todos os a locais, sua mãe lá, com um guarda-chuva que seja, num frio? Eu garanto que você não então, deixaria. aí são dias isolados. Você está querendo falar de dias isolados do ano, onde a pessoa saiu com sol e de repente começou a chover e ela não foi protegida. Eu estou pensando nas Todas pessoas. as unidades de saúde nossa, a recepção é grande, o pronto atendimento tem lugar. Quando estava com Covid no comecinho do ano, choveu no começo do ano, todas as pessoas ficaram dentro do local lá, protegidas. Nas UBS, tanto na estação quanto na CDHU, tem espaço dentro, por mais que tenha 30 pessoas na fila, cabe dentro da recepção 30 pessoas. Pode ser que isso gere um tumulto de, eu estava aqui antes, eu cheguei primeiro e tudo mais, mas daí isso é uma coisa administrativa nossa. Agora, o espaço físico a gente tem para comportar todo mundo, isso aí é fato. Eu falo para você, porque lembra do centro comunitário? Quando foi a vacina, tudo, era às vezes um sol quente e estava aquela fila gigantesca que ia até para lá do ginásio. E ninguém, na época, ninguém fez nada. E olha que o centro comunitário tinha espaço gigantesco. Eu falo porque eu lembro que várias vezes eu fui chamada. A gente não comentou, algumas vezes a gente comentou. Então, eu falo que é para a gente pensar no próximo. Eu acho que, assim, temos como fazer uma melhoria? Então, vamos tentar. Vem as emendas? Vamos tentar. No entanto, essa emenda que a gente foi para equipar a UTI, a ambulância UTI, não foi? Que era pra, então, é para a gente pensar, não estou dizendo só você, mas partir de nós também. Uhum. Né? Porque eu não vou deixar, eu não colocaria. Mas a gente pensa nas outras pessoas. As pessoas da área rural são pessoas carentes. Muitas vezes vem com o carro da saúde, não tem onde ficar dentro do carro de alguém. Então, isso é uma coisa para a gente repensar para esse ano ou para ajudar. Porque eu acho que, às vezes, é desumano. Eu vi na fila, eu fico sentida porque, às vezes, eu não posso fazer nada. Mas a gente pode fazer ajudando. Então, era isso que eu tinha para falar para você. Que a gente sabe dos direitos, sabemos dos deveres e sabemos que nós, juntos, a gente pode fazer. Né? Se a gente está aqui pelo povo, então a gente tem que lutar por eles. E se nós temos uma possibilidade, então nós temos que tentar. Não é porque, igual você falou, não tem como a gente comparar estádio, compra de ingresso, com um centro de saúde. Porque quem vai lá é porque está com problema de saúde, não vai porque vai assistir um show ou vai para jogar futebol. Você vai com gosto. Eu vou dançar zumba, eu danço na chuva. Mas é diferente. Né? Eu coloco isso, não pense que que eu estou ofendendo ou uma crítica. Não, eu quero ver o que nós, foi igual eu falei, o que nós podemos fazer. Porque achar defeito, todo mundo vai achar, mas nós temos que tentar achar uma solução para ajudar. É que a gente pensa assim, por exemplo, vou dar outro dado. Todas essas consultas que eu falei para vocês, a gente teve um total de 4.514 consultas médicas nesse primeiro quadrimestre. E 1.261 consultas foram agendadas por pessoas que provavelmente pode ser aquela pessoa que estava na fila naquele dia de chuva e ligou para você reclamando, ela agendou, ela conseguiu agendar a consulta e ela não foi. O que eu não consigo entender é como 1.261 consultas, não vou falar pessoas, porque às vezes
Eu conheço pessoas que já agendou 10 vezes e não compareceu, né? Então, vamos falar, 1.261 consultas foram agendadas por alguém e essa pessoa simplesmente não foi. Ah, mas vamos pôr que 50% é porque teve um motivo realmente justificável. Tá, ainda são 630 consultas perdidas sem justificativa. O que eu não consigo entender é uma pessoa que reclama, que é a população que reclama, e depois ela não comparece à consulta. Entendeu? Isso acontece nos exames também. Eu concordo. A pessoa está lá, ela ficou exposta ao sol, na chuva, e conseguiu agendar e não foi agendar. Entendeu? E aí, como é que faz? A gente tem que dar um puxão de orelha na população no geral também, porque nem tudo é só reclamar. Nem tudo é só reclamar. Fazer bater, por exemplo, igual nunca vai bater se você parar e pensar. Os exames, por exemplo, se tem os exames lá, tem tanta exames e tal coisa, tá bom. Como que a primeira coisa, a própria pessoa, ela tem que ter a total certeza que ela vai nesse exame. Uhum. E para fazer a conta. Então, daí a gente não consegue. Se vocês pegarem as notas do laboratório. Às vezes a pessoa tipo assim, não vai nem passar pelo pronto atendimento, vai passar numa especialidade, vai passar num particular. No mês de março, fevereiro, que teve lá na PAI o agendamento, fizeram live, foram lá, tudo lindo, todo aquele povo que a gente anotou o nome de todo mundo, a gente fez um adicional para pagar esses exames, a grande maioria não foi. Então, às vezes, lógico, não estou querendo apontar o dedo, mas parece que às vezes algumas pessoas fazem de propósito ou amando, porque vai lá, briga, xinga, e quando chega a vez de fazer o exame do laboratório, que é o dia, não vai. Então, por que a pessoa ligou para o vereador, fez live, xingou, postou no Facebook? Isso realmente aconteceu. Uma pessoa fez uma postagem naquele dia da PAI, e que estava sol, porque imagina um sol escaldante das 8 horas da manhã. Né? Eu tive que escutar isso. Né? Eu vi publicação, porque eu fiquei num sol escaldante. 8 horas da manhã, gente. A gente não mora em Marte. A gente mora em planeta Terra. 8 horas da manhã não está esse calor absurdo que foi falado na rede social. E essa pessoa que postou na rede social isso, eu fui verificar. Isso às vezes eu pego de birra. Eu falo, não, eu vou acompanhar essa pessoa. Ele agendou e não foi. Ele postou no Facebook, xingou todo mundo, xingou eu na rede social e não foi fazer o exame. E aí, eu teria o direito de ir em público, no Instagram, no Facebook da prefeitura e apontar o dedo da pessoa. Eu não vou fazer isso nunca. Eu sei quem é essa pessoa. Uma outra pessoa, essa semana passada, me passou uma demanda a Carol da Educação, me passou uma demanda de uma criança, a gente agendou para ela num dia, não foi, agendou no dia seguinte, ela não foi, agendou na outra semana, ela não foi. Está precisando muito de agendamento de psiquiatra, né? A gente agendou três datas seguidas que a psiquiatra veio, que foi quarta e quinta, depois na outra quarta. E a mãe não levou a criança. Mas a mãe foi reclamar para o vereador, e o vereador foi falar comigo. Por que não agenda psiquiatra para essa criança? Eu falei, está aqui, ó. Mostrei prontuário, falei, está aqui, ó. Não compareceu, não compareceu, não compareceu. Então, reclamar é muito fácil. Escutar a reclamação e depois vir para a gente é muito fácil, mas saber a realidade lá do dia a dia é um pouco mais complexo, é um pouco mais global a coisa. Às vezes, eu falo, quando eu fico cabreiro quando 4 vereadores mandam mensagem da mesma pessoa para mim. Porque a pessoa contou uma história para o Beto, contou uma história para a Simone, uma história para o tiozinho, uma história para o João. Ela conta a história que ela quer contar. E aí, vocês transmitem a história dela para mim, mas eu sei realmente o que está acontecendo. Né? É o mesmo caso hoje. Hoje, eu não vou citar nomes, mas a Simone estava lá, ela me perguntou uma coisa de um paciente, eu falei que já estava resolvido, que amanhã cedo ia, mas mesmo assim a pessoa foi lá e perguntou para a vereadora. A vereadora entrou na minha sala e perguntou uma coisa que eu já tinha acabado de falar para ela. Entendeu? Então, isso às vezes irrita a gente, porque eu acabei de falar com a mulher, aí a Simone entrou na minha sala, ela saiu, ela foi lá e voltou na minha sala. Viu, a pessoa acabou de me abordar, eu falei, mas eu acabei de responder para ela o que foi feito. Entendeu? Então, parece que está duvidando do nosso trabalho. Quem vai resolver efetivamente as coisas dentro da saúde sou eu e minha equipe.
né? Não são os vereadores. As coisas vão ser resolvidas do Gregório, jeito... você concorda que o nosso papel é fiscalizar? Sim, eu sei que você vai resolver porque você é o poder fiscalizar, ali. é legislar. Fiscalizar. Agora, executar, quem vai executar Não, é a gente. mas eu entendeu? vou fiscalizar Sim. e vou responder. Se um morador chega em mim e fala, viu, eu gostaria de fazer, é um direito dele. Eu gostaria de saber, eu não fui nas redes sociais, mas eu fui até quem? Sim, Até você. Eu não estou criticando o vereador. Não, mas eu você tô disse falando... que quem vai resolver, a gente sabe que é Sim, você. eu sei. Mas nós temos que responder aos munícipes, porque foi eles que colocaram a gente aqui. Então, o respeito que nós devemos aos... Eu devo respeito a você, como sempre, Sim. eu nunca faltei o respeito a você, sempre fui e perguntei. A mesma coisa, eu estava lá, nem fui por esse paciente, por esse senhor, e ele me perguntou. Eu falei, então eu vou perguntar para quem? Para você, não era nem para enfermeira, para ninguém. E você me respondeu, eu fui e repassei. Sim, porque, de não, repente, então. eles perguntam para a gente não dá um retorno, fala assim, olha lá, o vereador não respondeu, não deu um... Então, o nosso papel é fiscalizar, repassar o que está acontecendo. E você é executar. Sim. O executivo Então, de executar. é isso que eu estou falando. Hoje aconteceu, foi de imediato. Eu tinha acabado de conversar com o munícipe, aí apareceu, a Simone estava lá para conversar comigo, aí ela saiu, depois voltou, porque a pessoa viu a vereadora saindo, podia ser qualquer outro vereador, não você, podia ser o Betinho que estivesse lá. Ela ia perguntar a mesma coisa, é isso que eu estou falando. Às vezes, irrita a gente na saúde, algumas coisas, atitudes como essa, porque tinha acabado de falar, não, amanhã cedo já está resolvido. Mas ele foi lá e foi perguntar para a vereadora, vim perguntar para a gente. Não é o papel do vereador é esse, lógico, a gente está disposto aqui. Só que existem alguns indagamentos de alguns vereadores para a gente, isso no geral. Quem me conhece sabe, para mim pouco me importa se é oposição à situação, eu recebo todo mundo, tanto faz qual vereador que for, se eu puder ajudar eu vou falar sim, se eu não puder ajudar por questões que não é eticamente certo, não vou passar na frente, pode ser quem for o vereador, eu vou falar não, vocês sabem que vocês estão aqui, sabe, os outros vereadores que não estão aqui, podem estar assistindo ou vai assistir depois, sabe que eu também sou assim. Só que tem alguns questionamentos para a gente que, mas antigamente era feito assim, porque hoje em dia não é? Porque hoje em dia a gente está fazendo certo. Ah, mas antigamente fazia... então, antigamente pode ser que a gente fazia errado. Isso eu já falei na vez que eu fui aqui, que fui convidado para conversar. Ah, mas antigamente você fazia isso. Sim, em 2018 eu podia estar fazendo isso, mas hoje eu estou fazendo certo. Ah, eu errei lá atrás? A gente erra. Lógico, a gente não faz as coisas de propósito, na maldade. A gente faz no intuito de querer ajudar. Por exemplo, antigamente, quando o posto da CODEP era lá na CODEP, na casinha da CODEP, há, 5 anos para trás, tinha remédio lá, não tinha? Não tem mais. Por quê? Porque é proibido. Não pode ter remédio onde não tem farmacêutica. E ponto final. Então, em nenhuma UBS, a pessoa chega lá, não tem uma dipirona? Não tem. Não tem. Tem os medicamentos de emergência lá para a médica atender, insulina e tudo mais. Mas se você quiser, não tem um omeprazol? Não tem. Ponto final. Ah, mas quando você estava aqui em 2018 tinha. Tá, tinha. Hoje não tem mais. Ponto final. Acabou a história. Entendeu? E não adianta querer questionar o porquê você está fazendo isso e tudo mais. Então, a gente, o que eu falo que assim, tira a gente do sério um pouco é que tudo que a gente faz parece que nada está certo, nada está... na hora de criticar, é uma avalanche de críticas da população no geral. Mas isso é um desabafo que na vida no geral é assim. Na hora que a gente erra, todo mundo aponta o dedo. Na hora que a gente acerta, todo mundo fica quieto. Por quê? Porque fica com vergonha de falar que a gente acertou. Né? A administração, quando erra, está tudo errado, a gente só fez coisa errada, mas na hora que a gente acerta, ninguém bate palma, ninguém vai lá fazer uma... Eu falo que hoje encontrei uma pessoa lá com a filha, com o filho tomando soro. Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu falei, não está tudo bem, né? Eu mesmo falei, desculpa a pergunta, mas não está tudo bem. Se não tivesse bem, se tivesse bem, você não estava aqui com seu filho, né? Porque ninguém vai no posto para tomar um café com a gente. Tirando os Mar que aparece todo dia lá. Tirando os Marzinhos que vai todo dia no posto, a gente toma um café, mas ninguém nunca foi no posto. Olha, está tudo bem. Nossa, eu trouxe uma caixa de bombom para vocês dividirem entre vocês. Não estou pedindo para fazer isso, mas também ninguém foi de livre e espontânea vontade elogiar nosso trabalho em rede social. A gente só vê crítica, martelada e tudo mais no dia a dia, mas não faz mal. A gente
A gente sei lá, que material que a gente é mais forte que ferro aí, que bate, apanha, mas todo dia está lá com um sorriso no rosto e tentando fazer o melhor para a população. E aqui está a prova disso. Acho que a gente se mata de trazer especialista, qualificar, trazer o melhor médico, dar melhor atendimento, a melhor estrutura. O PSF novo está lá, a estrutura fantástica que está, dos funcionários, estrutura física e tudo mais. Mas fazer o quê? Os números provam que a população também não tem ajudado muito ao sistema fluir melhor. Talvez se eu chegar daqui 4 meses, eu vou guardar esse papel aqui, e eu quero muito na próxima audiência, em setembro, eu vim aqui e falar, pessoal, comparando com aquela audiência que eu fiz em maio, a gente melhorou isso. Eu quero muito chegar nisso, que caiu esse absenteísmo. Eu quero muito chegar numa reunião da CIR, que é o colegiado interregional dos secretários de saúde, junto com o DRS. Eu quero muito chegar numa reunião e o Fábio do AMI falar, Gregório, parabéns, o trabalho de Pereiras deu certo, eles caíram para menos que a média da região de absenteísmo. Esse é o foco nosso. Mas a gente precisa exclusivamente da população, que a população tenha essa consciência de não pode ir na consulta, desmarca, que a gente vai marcar outra pessoa. A fila tem que andar, gente, infelizmente. A cobrança do DRS, isso é uma briga que a gente tem, porque lá em cima, em Bauru, é muito fácil eles olharem para o município pequeno e falar assim, Gregório, você tem que investigar todos os casos de falta do seu município para saber por que a pessoa faltou. Desculpa, gente, eu não tenho funcionário para fazer isso. E mesmo que eu tivesse uma pessoa só para fazer isso, essa pessoa ia ter que ir atrás de 1.261 consultas. Não dá tempo. Uma pessoa, 2, não existe município que tenha uma equipe que consiga dar conta, mas o DRS eles querem que a gente faça assim. Mas é impossível, infelizmente. Então, a minha visão a gente tenta uma vez, 2, não vai ter a terceira chance. Ela vai voltar para o final da fila, infelizmente. Essa pessoa que, às vezes, está esperando há muito tempo, ela teve 1, 2 chances, ela não vai ter a terceira, ela vai voltar para o final da fila. Então, isso já conversei com a Fabiana do PSF, a gente vai tentar fazer uma força-tarefa agora nos próximos meses, a gente vai ver qual é a estratégia melhor, mas eu imaginei alguma coisa assim. Toda sexta-feira agora não vai ter atendimento do médico para PSF. A gente vai pegar todos os anexos 1 que a gente tem da Unesp e do AMI e vai atualizar todos, porque tem anexo lá de 2016, mas a gente não tem vaga, infelizmente. Tem cirurgias lá que é de 2016, tem consultas de alguns especialistas que o próprio Unesp tem poucas vagas por mês e aí está parado. Agora a gente precisa refinar. A prioridade de atendimento são essas pessoas com encaminhamento mais antigo. Só que, às vezes, a pessoa não mora mais aqui, ela já foi no particular, ela nem tem mais aquele problema de saúde. Então, a nossa meta nos próximos meses agora é atualizar todo esse anexo 1 e refazer todos e atualizar todos. Porque, lógico, quem está lá com o anexo 1 2016 precisa de uma, cirurgia de apêndice e ainda precisa, ela vai ser a prioridade quando vier uma vaga de uma cirurgia geral para fazer. A gente vai fazer essa linha do tempo, né? Vai pegar os antigos e eles vão continuar tendo a prioridade, mas só que vai ser um anexo novo, atualizado, mas aí a gente vai deixar claro para a população. Não vai ser para ir lá e falar, eu não preciso mais do gastro, agora eu quero um neuro. Não, você ainda precisa dessa especialidade? Você tem esse problema? Ah, tem. Então, vai atualizar e a gente vai ver o que a gente vai conseguir fazer depois lá no DRS também, para ver se consegue aumentar esse número de vagas e tudo mais. Esse do médico da remoção, você pode só me explicar de novo? É R$ 16.300. Que a gente tinha no contrato, que no contrato falava que era todos os dias das 19 às 7 da manhã, sábado, domingo e feriado o dia todo. Agora, pelo mesmo valor, a gente vai ter 24 horas por dia. E vai ter esse médico da remoção 24 horas por dia. Da transferência, né? Quando tiver vaga da Unesp, que saiu do Unesp e tudo mais, daí é esse médico. Antônio, você quer fazer alguma pergunta? Boa noite, secretário, vereador, município presente, ouvinte que acompanha a sessão. A minha pergunta é rápida, foi citada esses dias aqui na sessão também, Gregório, se você puder explicar para nós.
é sobre o trabalho dos dentistas. Qual a função, os tipos de trabalho que eles podem oferecer no posto para a população de Pereiras, que é que muitos falou uma coisa, falou outra, e aproveitando essa oportunidade, só para você tirar algumas dúvidas. Sim. O trabalho dos dentistas é diferente. Eu não sou de Pereiras, vocês vão saber falar melhor para mim. Eu não sei há quantos anos tem dentista no posto, nunca fiz esse levantamento para saber. Só que os dentistas, eles fazem parte do PSF. Mas aqui em Pereiras, tradicionalmente, foi sempre um serviço de agendados e de emergência, né? Mas lembrar que os dentistas fazem parte do Programa Saúde da Família. O Programa Saúde da Família, o PSF, ele tem 5 profissões que são obrigatórias ter dentro do Programa Saúde da Família, que é o médico da família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico e enfermeira, dentista, auxiliar de enfermagem, agente de saúde, né? Médico, dentista, agente comunitário de saúde, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. São 5 profissões que são obrigatórias terem dentro do Programa Saúde da Família. Só que hoje a gente tem o PSF 1 e o 3 lá no prédio novo, do lado do PA. A gente tem o PSF 3 lá na estação, a OBS lá da estação, e a gente tem a OBS da CDHU. Agora, acho que dia 6 de junho ou 3, vai ter o processo seletivo. E a gente vai ter a inclusão de mais uma auxiliar de saúde bucal, que é auxiliar de dentista. Aí a gente tem 3 dentistas hoje, e hoje, atualmente, a gente tem uma auxiliar de saúde bucal. A outra está afastada pelo INSS já e provavelmente não vai voltar. Pode ser que saia uma aposentadoria e tudo mais. Então, a gente está num déficit de funcionário para poder auxiliar o dentista. Já está tudo pronto lá na estação para a gente começar as obras, para a gente modificar o encanamento da cadeira do dentista, que é alguma coisa mais detalhada, porque os 2 prédios, tanto da CDHU quanto da estação, são um modelo do governo federal. Então, tinha que fazer daquele jeito que estava na planta e ponto final. Mesmo a gente sabendo que na planta a cadeira do dentista estava errada, o encanamento do dentista. Então, a gente vai ter que fazer uma pequena obra, tanto na estação quanto na CDHU, para a gente poder adaptar as cadeiras, porque as 2 cadeiras novas que a gente comprou já estão lá no posto de saúde. Quem for lá perto da cozinha vai ver 2 caixotão de madeira, são as duas cadeiras novas. Então, elas vão ser instaladas nos 2 PSFs e a gente vai conseguir destinar cada dentista no seu PSF. Então, provavelmente, a gente vai terminar esse serviço de urgência de dentista. Eu acordei com a boca doendo. Pode até o PSF, no horário que o dentista estiver atendendo, para a gente poder estar fazendo atendimento emergencial. Mas aí a gente vai dividir isso por PSF. Igual a pessoa, quando precisa agendar o médico, ela vai agendar o dentista também para uma consulta preventiva e tudo mais. As especialidades, o que o dentista faz lá, tiozinho, só para deixar claro, por exemplo, se falarem assim, por que não faz um tratamento de canal lá? Porque um canal é um especialista, é uma especialidade da área da odontologia. E lá é atendimento básico. Entendeu? Então, um tratamento de canal, colocar aparelho. Mas, sei lá, Pardinho faz. Tá, aqui não é Pardinho, aqui é Pereiras. Se o dentista nosso falar, não, pode fazer, eu sei fazer. Por exemplo, vamos citar nomes. A Selma, no consultório particular dela, ela trata canal, eu acho. Né? Se ela falar, não, Gregório, pode agendar, eu vou tratar canal no SUS, a gente compra todo o instrumentário que precisa e tudo mais. Só que eu, graças a Deus, nunca precisei fazer tratamento de canal. Mas eu acho que não é uma coisa de meia hora, 40 minutos, é algumas horas de trabalho. Então, a gente vai deixar de atender 5, 6 pessoas para atender uma. Então, a gente tem que pôr na ponta do lápis. O que vale a pena? Você quer atender, você quer brigar, vamos conversar com os dentistas para ele fazer um tratamento de canal e vai atender uma pessoa no dia, ou vai atender 4, 5, 6 coisas mais simples, uma cárie, alguma coisa assim que vai fazer. Então, eu não sei especificar exatamente para você, tiozinho, o que o dentista tem que fazer. Eu não sou dentista, então eu não sei. Mas eu sei que um tratamento de canal é um serviço especializado. E aí não você tem que ter uma pós-graduação, você tem que estudar, você tem que saber.
É a mesma coisa a gente pegar o nosso médico do PSF e falar assim, não, eu quero um atendimento cardiológico. Ele sabe o básico. Agora, o especialista, a coisa mais complexa, um médico já estudou para ser cardiologista. Um dentista, ele estudou para fazer essas cirurgias, esses procedimentos mais invasivos. E aí, no SUS, é o básico. O SUS é básico, né? Não é aqui em Pereiras, né? Eu já fui atrás, existe um programa do governo do estado que chama CEL, que é Consultório de Especialidades Odontológicas. Só que o repasse que ele dá para o município é coisa assim de R$2.000 no mês. Eu não vou custear nem a energia do lugar, né? Que daí sim um ambulatório especializado de odontologia, que daí vai ter cirurgias, vão ter essas coisas. Só que pelo número de habitantes que Pereiras tem, a gente não consegue pedir isso via governo do estado. Entendeu? Então, alguns municípios têm o CEL, vocês vão ver, CEL, Consultório de Centro de Especialidades Odontológicas, mas Pereiras, acho que são 12.000 habitantes, se não me engano, 12.500 habitantes mínimos para a gente ter essa verba mínima que não vai custear nada, daí tem que ser do bolso do município. E a gente sabe que instrumentário, a estrutura física de um consultório, as cadeiras, é o de menos. O que é pesado, o que é caro no consultório dentista é quando ele abre a gavetinha e puxa uma pinça, que uma pinça custa R$1.500, né? E ele tem que ter vários tipos de pinça lá, então, às vezes, uma gavetinha de um dentista custa R$30.000. E é uma gaveta desse tamanho, assim, pequenininha. Então, é complicado. Então, primeiro a gente está adequando para essa parte de estrutura física. A gente já teve uma reunião faz tempo com os dentistas e eles pediram uma readequação de carga horária, e aí é com o Miguel, com o executivo, já foi feito consultoria junto com a Confiata, para ver como que dá para fazer isso, porque Pereiras é uma cidade pequena, então não adianta, a gente não consegue segurar um profissional aqui por uma carga horária grande. É igual os médicos. A gente não consegue ter um médico que venha assumir 40 horas na semana aqui. Esqueça. Infelizmente, você não vai. Se você não remunerar muito bem esse médico, ele não vai ficar 8 horas por dia trabalhando em Pereiras. Então, quando tiver um concurso público, a carga horária dele já foi mudada em 2018, né? Teve uma lei complementar para reduzir de 40 para 20 horas, porque daí talvez a gente consiga algum médico. Isso é todas as profissões. Infelizmente, dentro da área da saúde, depois, pós-Covid, tudo ficou mais exacerbado e os profissionais de saúde são muito sobrecarregados hoje, todos. Tanto médicos como enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, TO, fono, psicólogo, nutricionista, posso falar em uma gama de profissionais da saúde, que estão todo mundo sobrecarregado. E aí ninguém ganha o que merecia ganhar, né? Não o que eu acho. Eu sou fisioterapeuta de formação. Eu já fui funcionário da Prefeitura de Pereiras pelo NASF. Eu era feliz com o meu salário? Não era. Eu ganhava muito menos do que eu achava que devia ganhar, mas isso é a opinião de cada um. Entendeu? A gente respeita, os municípios, eles pagam o que eles podem pagar. Eles não são obrigados a pagar o piso salarial da categoria. Eles têm que cumprir a carga horária mínima que a categoria exige. Então, fisioterapeuta são 30 horas semanais o máximo que pode trabalhar. Então, eu não posso exigir que trabalhe 40 horas, mas também eu não preciso pagar o piso, eu pago o quanto a prefeitura consegue. Então, infelizmente, a gente não consegue. Então, essa foi uma demanda que os dentistas passaram para a gente, que se eles cumprirem toda a carga horária deles no trabalho, prejudica a vida profissional deles, então eles solicitaram junto ao executivo para reduzir essa carga horária. Então, provavelmente, alguma próxima sessão da Câmara já vai vir para votação para poder ter uma readequação dos dentistas, porque se a gente perder eles, provavelmente nenhum dentista de Conchas, Laranjal, vai querer vir trabalhar aqui. Daí a gente corre o risco de ficar sem dentista. Então, a gente sentou com eles, escutou a demanda deles e vai tentar ser readequado, lógico. Vai passar em sessão da Câmara, aí vai uma questão de aprovar ou não, entendeu? Aí, se não for aprovado, o dentista que não estiver satisfeito, infelizmente, vai ser opção dele de pedir para a exoneração e sair. Porque se não for aprovada essa mudança de carga horária, aí não vai ter como. Agora, provavelmente, isso vai vir um projeto bem elaborado para vocês, estruturado, e para poder ter essa mudança de carga horária.
É só isso, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Não, sobre esse do que o vereador perguntou, eu tinha feito esse requerimento, vocês me responderam. Na próxima sessão, eu dou uma explicada também sobre os dentistas, que eu tinha feito esse requerimento, o posicionamento sobre esse requerimento, que demorou, mas chegou. Eu até falei para a Simone um dia, eu falei, Simone, me desculpa, eu pessoalmente mesmo, a demora mesmo da resposta foi 100% minha, porque não estou enrolando ninguém, que a gente estava no meio da mudança da PAI para o PSF, e muda, e Covid que vai e volta, e vacina que vai e volta. Aí, na correria do dia a dia, eu acabei falando para ela, falei, isso foi um erro meu mesmo, não tem, eu assumo, não tem problema, a demora, até peço desculpas publicamente pela demora, mas o que eu falei aqui foi o que está respondido, né? Não tem nada de diferente do que eu respondi para a Simone. Você queria fazer alguma fala final? Não. Tá tudo em dia. Muito obrigado. Obrigado por ceder o espaço obrigado aqui você. Obrigado por ceder o espaço da Câmara. A gente estava conversando um pouquinho antes, que não necessariamente precisa ser aqui, com transmissão ao vivo e tudo mais, mas é um espaço que a gente tem para poder dar algum esclarecimento. A população chegar até... Toda a sessão da Câmara é falado alguma coisa da saúde, então a gente pega um pouquinho de cada sessão que a gente escuta aí, não acompanho todas, 100%, mas a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e aproveita esse espaço para poder dar algumas explicações para a população e mostrar alguns dados importantes. Gregório, obrigado. Assim sendo, agradeço a presença dos vereadores e está encerrada a nossa audiência pública. Obrigado. Obrigado a você.